conheço? Não sei. Não sei. Não me é estranho. Meu nome é Carmen. Acho que te conheço. Há muito tempo atrás. Eu fazem 33 anos que estou nessa área, na área das terapias manuais. Mas enfim, continue para fazer assim. Porque naquela época, nós tinha pouca ideia, eu vivia num dia não ter especialidade em oncologia, né? Tanto que hoje eu faço fisioterapia com a Carolina Pisani, que ela é especialista em oncologia, né? Que ela faz a minha fábrica, que ela está na Demasiado. edema, que fica a cirurgia, eu tenho um braço, eu e a pronta, então, nós fizemos lá com ela, com a Pisani, né? Uma voluntariado com a gente, né? Isso não existia, né? A ideia desse encontro hoje é justamente isso mesmo. Na verdade, eu não vim aqui para palestrar, eu vim aqui para trocar uma ideia, ouvir vocês, conhecer um pouco mais das dores que transitam nesse meio, até porque contando um pouquinho da minha história, já iniciando então, né? Então pode ficar à vontade, vou deixar vocês aqui à vontade. Não, tranquilo. Um dos objetivos é justamente falar sobre isso, que alguns médicos dizem que não pode, que não existe, não é muito difundido a técnica, que é normal a dor, enfim, várias. Informação também, por exemplo, quando foi tratamento do Covid, né, na segunda quimioterapia eu fui saber que outras pessoas foram me falar, porque a minha médica não disse nada sobre isso, que podia ter leite, que podia fazer alguma coisa, que podia mudar. Então, quando aconteceu, eu fiquei sem saber, depois por outros colegas, outras pessoas que a gente ficou sabendo, né? Contando um pouquinho sobre a minha história, acho que é importante isso. Eu me abri nesse sentido com vocês. Um dos propósitos que eu tenho, uma ligação forte que eu tenho com a área da oncologia, é que eu já tive câncer também. Então eu acho que isso me dá autoridade para poder falar muita coisa que eu vou falar e entender muitas coisas que vocês falam, e que talvez quem não passou por isso diga que entende. Mas eu costumo dizer que só entende realmente o que é um câncer quem teve. Por mais conhecimento que tu tenha, por mais empatia que tu tenha, por mais solidariedade, aquela notícia naquele dia e o teu dia a dia, as noites que a gente passa, eu acho que só quem teve realmente entende. Então, eu quando descobri isso foi em 2022, né, tive um câncer de intestino, e aí passei por todo o processo que todo mundo passa, diagnóstico, cirurgia, biópsia, tratamento, a história toda. E isso me fez ter uma conexão muito forte com isso, porque mesmo depois de curado fisicamente de um câncer, a pessoa nunca mais esquece que teve. E é outro sentimento que eu tenho, pelo menos, que é uma coisa que nunca vai sair da minha cabeça, entende? Por mais que a gente tenha otimismo, fé, tudo aquilo tem que ter, mas é uma marca que fica. E tem até algumas coisas positivas nisso tudo. Eu acho que o lado positivo de se passar por isso e estar vivendo isso é conseguir se modificar como ser humano. Eu, depois que soube e que me tratei, continuo em remissão, em processo de análise e exames, eu me sinto outra pessoa bem diferente do que eu era há 3 anos atrás. Então, tudo bem? Só explicando um pouco, né, do porquê eu estou aqui. Provavelmente se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não estaria aqui. Porque eu trabalho com terapia manual, mas a terapia manual mais convencional é trabalhar com pessoas que sentem dor, pessoas que têm edema, problemas estéticos, que fazem massagem relaxante, reiki, pilates, coisas do tipo. Eu sou fisioterapeuta de formação. E inclusive nas primeiras formações que eu passei para os meus alunos e que eu aprendi, a massagem no Brasil, principalmente já de uns 20 anos para cá, ela era considerada contraindicada. Tipo assim, não pode tocar para pacientes com câncer, porque isso gera metástase, dissemina o câncer, gera danos. E na verdade, nos Estados Unidos já há mais de 20 anos, os estudos lá são, infelizmente, muito mais avançados que a gente. A visão da terapia manual dos pacientes com câncer é totalmente diferente.
é muito incentivada, feito dentro dos hospitais em alguns casos, e aqui para se conseguir fazer fora do hospital já é uma luta, dentro de um hospital é praticamente impossível. Mas é isso, a minha luta é justamente essa, popularizar mais esse tipo de informação e trazer algumas informações que vocês possam talvez usar e mostrar para quem disser que não pode, que é feita e pode ser feita e traz vários benefícios. Tem alguns dados que falam de pessoas que fazem terapia, tipo reiki, tipo pilates ou massagem e atividade física, elas previnem em até 30% o aparecimento de um câncer. Então, normalmente a gente atribui o câncer aos fatores genéticos, né? Eu herdei, isso foi um gene herdado, é hereditário. Mas acho que vocês sabem, já devem ter ouvido falar que a maioria dos cânceres, mais de 70%, não é hereditário. É adquirido pelo estilo de vida. Na visão de vocês, assim, para a gente fazer um bate-papo e dar uma interagida, de onde vocês acham que vem um câncer tirando o fator genético? Assim? O que tu acha que é? Qualquer um pode falar. Os mantimentos, Alimentação. Emocional também. Emocional. Nervosismo emocional. Eu acho que foi uma tristeza. Tristeza emocional. O que mais? Emocional. A médica também, quando fez a cirurgia, me falou que também que a meu câncer foi o emocional. Vocês já tocaram em um assunto, né? Tem linhas da medicina alternativa que fala que praticamente todos são emocionais, mas não são só emocionais, né? Então tem as questões alimentares, que hoje em dia é um problema de saúde pública, e tem também os fatores toxicológicos, né? Que é o uso, por exemplo, de álcool em excesso, cigarro em excesso, fumaça em excesso, vários componentes que tem, principalmente nas coisas que queimam, que são cancerígenos ou carcinogênicos. Mas entrando na questão da alimentação, né? Eu não sei se vocês acompanham, mas eu acho que por estarem vivendo isso, eu enquanto não paciente oncológico, eu não observava tantas pessoas com câncer assim. Sabia que tinha, conhecia um ou outro, mas é aquela coisa da teoria do carro vermelho. Quando tu compra um carro vermelho, tu começa a observar que tem 1000 carros vermelhos, porque aí tua atenção se voltou para aquilo. E hoje em dia eu vejo pessoas com câncer, pessoas novas, todos os dias, se não presencialmente na internet. Então o número está crescendo assustadoramente, infelizmente, né? Outro fator que também desencadeia isso é que as pessoas vivem mais. Já existiu uma época em que as pessoas viviam 40 anos. Então eram 40 anos para uma célula se multiplicar e morrer, aquela pessoa e aquela célula. Hoje as pessoas vivem 80, 90, 100 anos. Então o câncer é isso, né? Uma mutação celular, uma alteração do crescimento, do formato da célula, e quanto mais se vive, mais chance tem de ter pessoas, né? Isso é a expectativa de vida hoje. Mas os alimentos, eles são feitos pela indústria, e é até aquela teoria, né, que a gente deveria desembalar, descascar mais e desembalar menos. Mas como hoje a gente vive numa era onde não se tem tempo, onde se tem muita falta de disposição, onde tem tudo embalado, tudo pronto, tudo acessível, e as pessoas têm condição, e às vezes as comidas mais baratas que atingem a maioria da população são as embaladas. E a gente acaba indo para o mais fácil, é a lei, é o curso natural da vida. O cérebro sempre busca a maneira mais simples de fazer as coisas, para gastar menos energia. Então isso tem sido um fator gigantesco, assim, muito conservante, adoçante, corante, tudo que termina em ante é carcinogênico, todos. E quem não come, né? Então, uma alimentação baseada na dieta divina. Vocês conhecem a dieta divina? Dieta divina é a dieta onde a gente se alimenta somente com o que Deus fez. Só se bebe água, não se bebe refrigerante, só se come carne, frutas, verduras, legumes.
que são as coisas que o corpo foi preparado e condicionado e necessita para existir. E aí veio o capitalismo, né? Onde os homens acabam criando uma série de conservantes, por exemplo, para que o produto não estrague e ele consiga vender, e aí é um outro aspecto, né? Então, um dos motivos dessa conversa é, já que a gente sabe que a maior parte dos cânceres não são genéticos, são adquiridos, e um outro conselho assim, ó, que eu levei para minha vida e acho que vocês devem levar para de vocês. Como muitas falaram que a questão é emocional e perdi isso, senti aquilo, e isso é comprovado cientificamente que tem uma relação muito forte, é não se culpar. Entende? Às vezes a gente começa a entrar muito nessa onda, nessa vibe, tipo, mas se eu tivesse parado de fumar antes, se eu não tivesse bebido, se eu não tivesse casado com aquele cara. Cara, existe uma teoria chamada estoicismo, é uma filosofia usada há milhões de anos que diz justamente isso. Adianta chorar pelo que já passou? Isso vai te trazer algum tipo de sensação positiva, alguma vitória, uma questão que te motive? Não, pelo contrário, vai te deixar mais depressiva, mais angustiada, mais melancólica e se culpando. E culpa é um dos sentimentos que desenvolve o câncer. Então, assim, ó, o que tu fez de errado, tá feito, irmão, tá feito. Esquece o que tu fez. Pensa em fazer as coisas certas a partir de agora, entende? Independente do estágio de cada um, do tempo de cada um, até porque todo mundo tem um tempo, né? Isso é outra questão que a gente tem que levar em conta. Mas a gente dramatiza muito, dramatiza demais essa questão da vida e da morte, mas todo mundo vai morrer. Então, não estou querendo normalizar a morte, mas a gente também tirar um pouco esse peso das coisas negativas que a gente acaba absorvendo quando está passando por isso e esquece de viver. Entende? Então a dica é essa: vive o hoje, curte o hoje, o que fez está feito, tenta modificar, porque também tem uma outra teoria que diz que nada muda sem mudança. Então, tipo assim, se tu quer mudar, para de fazer o que tu fazia, né? Mas a massagem, ela é super indicada em todos os estágios do câncer, todos os níveis, metastático, em tratamento paliativo, em remissão, em terminal, enfim. Claro que cada um com a sua característica, né? Até porque o paciente tem uma característica. E a questão é essa, assim, ó. Os médicos, se vocês forem analisar hoje pesquisas, 90% dos médicos indicam que os pacientes tenham atividade física. Claro que considerando as limitações de cada um. Se tu tem um câncer que tu não consegue se deslocar, sair da cadeira, ele vai tentar fazer alguma atividade contigo sentada. Porque a atividade física é tratamento. Ela é tratamento. Ela produz vários hormônios, substâncias que o corpo precisa, que aumentam a tua imunidade. Você sabe, né, que todas as pessoas, mesmo as que não têm câncer e nunca terão câncer, elas têm células cancerígenas dentro delas. Todo mundo. Só que em nós, elas se manifestaram. E um dos motivos foi que, em algum momento, a nossa imunologia, as nossas defesas, as nossas células que combatem essas células diferentes que crescem, ficaram mais fracas do que as células cancerígenas. Então a imunologia, ela está totalmente relacionada, diretamente ligada à cura, ao tratamento, ao fato do grau que tu te encontra. E a atividade física e a massagem, uma das coisas que ela faz é melhorar a imunidade. E aí, tipo assim, né, dando um pouco de espaço para vocês falarem um pouco e a gente interagir, trocar uma ideia. Teria história aqui para 3 anos, né? Com certeza, mas rapidamente, assim, o que mais te incomodou, assim, na químio, ou quando tu estava sem saber que tinha o câncer, o que tu observou? Perda de peso, fraqueza, um formigamento nos pés, náusea, o que vocês sentiram?
vale uma coisa, além disso que eu falei. Eu quando eu fiz, eu tomava um remédio, né? Desinteria tinha direto. Diarreia. E não podia pegar sol. Eu tive que parar o tratamento por causa que me queimou tudo o corpo. Me queimava, saía a pele e tudo. Daí fiz biópsia, foi para tratar, que era do remédio. Dezembro eu parei, agora estou sem fazer tratamento, vou fazer uma tomografia, uma cintilografia. A médica veio. Já é queimação, né? O que mais se sentiram? No início, uma dor de estômago forte. Dores no corpo, como tu falou ali, né? Dores dos ombros, dores do pescoço, até em função da própria questão emocional que a doença gera, né? O que o medo gera nas tensões musculares? Aumenta, né? A gente se tensiona, se retrai, pratica menos atividade física, e aí vai ter contratura, tensão no pescoço, tensão muscular nas costas, em várias regiões do corpo. O que mais você sentiu? Ou sente? Nada? Que bom. Dor na escápula, tem uma dor na escápula. Exame vai aparecer esse ano. Eu tinha, parece que era um fogo, parece que queimava, mas não. Em que tinha região? nada. No corpo todo? Não, só na mama. Só na mama. Uhum. Enfim, os sintomas mais comuns, né, nessa linha da oncologia é insônia, intestino preso, Insônia também, né? ou intestino solto demais, Intestino preso. problemas digestivos, dores musculares na escápula, nos ombros, nas costas, em qualquer região, ansiedade, aflição. Então, tudo isso é comprovado através de várias pesquisas científicas feitas nos Estados Unidos, que a massagem obviamente não cura. A ideia da massagem, dos tratamentos integrativos no câncer não é a cura, é qualidade de vida, é aquele cuidado para que, associado ao tratamento oncológico, a gente consiga ter os melhores resultados. Mas se sabe que o câncer ele não é uma questão só física, por isso está Clênio, né? Estava falando com o Clênio ali da estrutura, não conhecia, conheci quando era no Sagrada Família, não sei se alguém já tinha ido lá ou frequentava. Nossa, mudou 1.000 anos-luz, né, a estrutura. Parabéns. No sentido de que as dores que a gente sente são físicas, são emocionais, são espirituais, isso não tem nada a ver com a religião que tu escolheu. Espiritualidade e religião não é a mesma coisa, o cara pode não ter nenhuma religião e ter uma aproximação com algum ser divino que ele acredita, e isso também é comprovado que traz uma infinidade de resultados positivos. Então, para quem não acredita em nada, para quem não ora, para quem não tem uma ligação nenhuma com nenhum ser, eu não estou falando do meu Deus ou do teu Deus, é importante. Hoje, já dentro da medicina paliativista, se fala muito sobre isso, sobre desenvolver a espiritualidade, e que quando a pessoa está num diagnóstico de câncer, a gente começa a rever tudo, né? Rever os relacionamentos, rever os valores, o tempo, a importância que o dinheiro tem ou deixava de ter, os amigos. Na verdade, quando uma pessoa tem câncer, ela dá uma purificada no ambiente, assim. Quem é de verdade fica, quem é de mentira sai. A gente começa a valorizar coisas pequenas. Tem um dado que fala, é um dado chato isso, que atinge mais as mulheres, né? Que de cada 10 mulheres com diagnóstico de câncer, 6 maridos abandonam a barca. Durante o tratamento, enfim, mandam embora, deixam de lado, procuram outra. Até questão estética, tem uma amiga do marido dela, largou dela porque ela fez a mastectomia e tal, e ele disse que ele não ia ficar com a mulher mutilada. E ele abandonou ela. Por isso, cara, eu acho que a gente tem que parabenizar espaços como esse. Eu não estou ganhando nada para dizer isso. Na verdade, eu vim aqui porque quis, eu me ofereci. Porque tu achar em um lugar gratuitamente que te dê apoio psicológico, apoio nutricional, não estou nem falando da grana que vocês economizam aqui, com medicamento,
sei lá, alimentação, não sei exatamente o que vocês recebem, mas essa congregação que acaba se tornando uma família de gente que sente a mesma coisa é muito importante. Nem a família da gente Não procura dá. a gente, se afastam da gente. É maravilhoso. Aqui é uma, Aqui, aqui né, a gente é uma aqui- grande família. Aqui a gente procurou o que a gente precisa, aquele aconchego. Aqui me adotaram a mim. Me adotaram. Todos Eu sou adotados. venezolana e eles, toda minha família, são todos deles. E é uma família verdadeira, porque todo mundo aqui sabe o que tu tá falando, entendeu? Coisa que às vezes teu filho não sabe, teu marido não sabia, tua irmã acha que sabe, mas na verdade não entende. Então esse trabalho social, assim, de um centro onde todo mundo se une, se dá as mãos e faz festa e faz as coisas que vocês fazem, isso é parte do tratamento. Cientificamente, isso aqui, independente do teu medicamento ou não, contribui para a tua recuperação. Então o tratamento ele tem que ser multidisciplinar. Por isso, na Inglaterra, que é o centro de referência dos tratamentos oncológicos paliativos, a pessoa tem acesso a todas as áreas: espiritual, física, mental, nutricional e todas as questões. E não adianta a gente atacar só uma coisa, só fazer químio. O problema vai muito além só do tratamento do câncer em si. Porque se tu não trabalhar o teu mental no sentido de ter mais esperança, mais fé, mais expectativa, mais resiliência, o tratamento não anda na mesma velocidade. É comprovado que pessoas que têm um grau profundo de depressão, o índice de imunologia delas é muito mais baixo. E aí tudo isso gera o que a gente já teve. Entende? Então, um outro dado sobre a massagem: se massagem não fosse permitida ou as pessoas não pudessem fazer com câncer, as pessoas não poderiam caminhar, fazer atividade física, tomar banho quente, porque o motivo que alegam que não poderia ser feita é porque com o aumento da circulação sanguínea isso disseminaria o câncer. Só que a quantidade de sangue movimentado em 40 minutos de massagem não chega à metade da quantidade de sangue movimentado em 1 hora de musculação. E os médicos, eu sei por mim, pelo meu oncologista, não, cara, vai fazer atividade física, tire A, B, C, D da tua vida, todo mundo já deve ter ouvido falar nessa história, pratica atividade física. E é isso, e fé e otimismo e seguir, né, sempre. Quem aqui já recebeu massagem alguma vez na vida? Qualquer um. Qualquer Qualquer uma. massagem? É. Meia dúzia, né? Isso é uma realidade, né? Em geral, independente de ser oncológico ou não, né? Mas elas fazem a reflexologia, não sei se conta. Conta. Nos pés já receberam. Sim. A reflexologia, em um dos estudos científicos que eu pesquisei, é uma das que mais dá resultado para esses sintomas que tu falou e outros É tantos. verdade, porque eu tenho que uma noite, eu sinto meu pé, além de faz da coluna, mas eu sinto adormecido. Ele ajuda muito. Falando sobre isso, eu perguntei no dia que elas foram ser massageadas lá na escola, alguém que tem um diagnóstico de neuropatia periférica? Tu tem? Alguém? E quem tem cama de massagem? É alguma coisa. O processo vibratório ali, para mim, ele não se equivale a uma massagem manual feita como é uma massagem tradicional, mas ele é um estimulante circulatório, é melhor que nada, é uma técnica. Esse lance da neuropatia periférica que eu falei, traduzindo, alguém é que sente enformigamento, queimação ou perda de força nos pés. Então, talvez muitas não tenham diagnóstico, mas tem uma neuropatia. E aí é o seguinte, assim, ó, provavelmente, não quero especular a vida de cada um, mas desses que ergueram as mãos, talvez todos tenham feito químio. Alguém não fez químio que ergueu a mão? Tu não fez?
e sente. Eu tenho Mas- estresse nas mãos. E tu tem diabetes um pouco alta? Então normalmente é em caso do quê? Ou de diabetes, glicose alta, ou pós-químico, ou outros motivos. Uma das coisas que vocês poderiam investigar, e para isso trazer alguma informação útil aqui, além de trocar essas ideias que a gente está tendo, é pedir exame de sangue para avaliar os níveis de vitamina B12 de vocês. B12. Falta de B12 é uma situação que pode gerar essa lesão em alguns nervos periféricos, nervos da pele. Eu faço a suplementação de B12, Ótimo. já muscular, e cada 60 dias. E eu noto, quando faço uns 40 dias assim, eu sinto bastante esse negócio de formigamento. E logo depois, então, que eu faço essa injeção ali da B12, muda completamente. A maioria das pessoas, depois dos 60, se for fazer a idade, não tem a ver com idade também, tem gente com 40, 30 e poucos tem B12 baixa, mas ela gera problema em inervação periférica. Então, uma dica para quem tem isso, avalie a B12. Outra situação, né, que tu falou da massagem dos pés que alivia o informigamento. Existem algumas técnicas de massagem que as pessoas se aplicam em casa, até porque isso aí tu sente às vezes todos os dias, e às vezes o dia da tua massagem é só a semana que vem, que é pegar Vick Vaporub, já ouviram falar aquela pomadinha lá, e passar Vick na região dos pés. Ela dá uma acalmada na dor. E também tem que olhar os níveis de glicose. Então, se tu tiver com a diabetes muito alta, tu vai continuar lesando essas terminações. Tanto que em casos extremos as pessoas levam até a uma doença chamada pé diabético, que é um pé que tem que às vezes até, em casos extremos, no teu caso, pode até fazer amputação. Então, olhar B12, fazer uma massagem nos pés, se tu não consegue, porque se tu não alcança. Não, aquela é a D, que também é outra que é baixa. Massagem nos pés. Vocês conhecem umas pistolas vibratórias pequenininhas, tem no Mercado Livre. É uma técnica que para quem não tem fragilidade óssea, às vezes de repente tem um grau de osteoporose muito alto, ou teve um câncer ósseo que te deixou com alguma fragilidade, aí não é legal usar. Mas usar essas pistolas massageadoras dos pés, eu tenho alguns pacientes que fazem isso, para conseguir todo dia dar uma amenizada nessa questão desse tipo de dor. Outro tipo de tratamento que dá para fazer para essas dores neuropáticas, essas queimações do pé, é banho de contraste. Já ouviram falar em banho de água quente e fria? Tu pega uma bacia com água quente, não fervendo, testa, né, para ver se não vai queimar o teu pé, ou coloca a mão, uma área que tenha mais sensibilidade, coloca o pé por 5 minutos, depois coloca no frio por 4. Hoje não precisa nem gelar tanto a água, né? Nos dias que a gente está enfrentando é mais ou menos uma água ambiente, né? E aí vai trocando. 5, 4, 3, 2, 1. Começa com o quente e termina com o quente. De 5 até 1 minuto. Isso ajuda bastante, é uma coisa que tu pode fazer em casa. Então, tem algumas técnicas que dá para se fazer. Mas existem exames para detectar se tu tem essa neuropatia. Fazem um exame chamado eletroneuromiografia, que é um exame com umas agulhas para ver a tua função motora. E aí, às vezes, tu vai ter o diagnóstico. Né? Falha. E cãibra? Cãibra tem a ver com falta de potássio, falta de água, desidratação, ou às vezes com algum encurtamento muscular ou até com muito sedentarismo, ou muita atividade física, que eu acho que no caso não é muita atividade. Né? Procurar fazer alongamento, alongar bastante, massagear a panturrilha. Alguém aqui está com trombose? Não? Mas já teve trombose? Já teve?
passou por uma parte de tratamento e tal. Nesses casos onde a pessoa está com trombose, aí a massagem ela é contraindicada. Em qualquer tipo de massagem para qualquer pessoa, com câncer ou não. Então, se tu não tem trombose, outra coisa, né? Sempre que se fala em massagem pós-tratamento de câncer, todo paciente com câncer tem um oncologista, né? De plantão. Quando tu fizer a tua consulta com ele, por descargo de consciência, peça. Ó, doutor, minha filha faz umas massagens das minhas pernas, eu tenho uma amiga que faz lá, não sei lá, no lugar onde eu frequento, a guria disse que existe, posso fazer? Porque o profissional que faz massagem oncológica é dever dele pedir uma liberação. Até porque por mais que eu te faça uma entrevista, eu não sei exatamente tudo sobre ti, como o teu médico sabe. Mas 90% dos casos é permitido. É mais quando a pessoa tem problema de trombose ou tem alguma alergia em alguma região do corpo e que aí naquela região tu não vai tocar. Então ela é super indicada, ela libera hormônios do prazer. Existem alguns hormônios chamados, neurotransmissores chamados serotonina, dopamina, não sei se já ouviu falar, que quando a gente libera, a gente fica feliz. Por isso a gente come tanta comida industrializada. A comida industrializada, ela não foi feita para alimentar, ela foi feita para vender. E para vender, ela tem que gerar prazer, não nutrição. Tanto que a maioria dos alimentos que a gente come não é porque eles são bons para a saúde, são bons para o paladar e te deixam feliz, entende? E comer alguma coisa errada, vez ou outra, não é o problema é que para a maioria se torna um vício, um hábito. Então, isso, controlar a alimentação, fazer algum tipo de atividade física, se puderem fazer massagem, dando um toque que eu trouxe aqui, isso aqui é uma escova de escovar sapato. E uma técnica que se usa para acalmar essas queimações do pé, que tu pode te fazer ou mandar alguém da tua família fazer, é fazer 60 deslizamentos nesse sentido na região toda, né? Normalmente tem a gente mesmo que consegue, e 60 inclinados. Então isso é uma técnica baseada em estudos que mostram que estimulando algumas células que a gente tem conectadas com os pelos, elas liberam substâncias e acabam diminuindo a sensação de dor. Uma outra coisa que vocês podem fazer para insônia em casa, eu só trouxe 2 dicas básicas assim, para pedir para alguém te aplicar. A maioria não sabe fazer massagem, não sabe que creme usar, que pressão usar, que velocidade usar, que movimentos usar. Muitas vezes, cheio de boas intenções, isso acaba prejudicando a pessoa que tu vai tratar. Então, por isso a ideia é sempre de procurar um profissional que saiba, que seja habilitado. E vou te falar assim, ó, profissional que trabalha com massagem oncológica, do que existe no Brasil inteiro, não chega a 5%. A maioria não faz, por medo ou por ignorância. Não sabe que pode, não aprendeu a fazer, aprendeu que não deveria fazer. E vamos combinar, né, que quando a gente ouve a palavra câncer, principalmente para quem nunca teve, para nós ela tem um significado, para eles é outro. Eles acham às vezes que a pessoa está num estado em que não pode ser tocada, em que a vida acabou. Para alguns é meio que um estigma, assim, de final de tudo. Se aproximar. Acho que é contagioso. Existe, por incrível que pareça. Às vezes era assim, né? Mas é bem menos, né? Eu tenho meu braço bem manchado, né? Ficou com edema enorme, né? Eu pedi para uma mulher fazer a drenagem, fazer a massagem. Ela fizesse drenagem no meu braço. Não, porque eu tive câncer. Daí quem foi me ajudar foi a Ana FSG, uma fisioterapeuta. Eu peguei uma amiga minha, levei junto, ela faz massagem e ela ensinou a fazer a massagem, uma drenagem no braço, mas não fazia. Quem faz mastectomia e esvaziamento ganglionar, que é retirada dos gânglios, dos linfonodos, vai ter esse problema. E se tu não aprender a fazer... As pessoas não fazem. A maioria não. Entende? Por isso, não, eu não tudo vou isso que a gente mexer falou. no braço. Eu não vou, então assim,
fui longe para conseguir alguém, né? É que, assim, ó, tá errado no sentido de elas não se informarem melhor. Mas se elas não sabem fazer, eu vou te falar que a maioria não sabe fazer, é melhor que não façam. Porque tem... Procurei uma pessoa que fazia, né? Não, mas a maioria não faz, porque existem vários cuidados, principalmente nessa questão da drenagem pós-mastectomia. Tu já não tem os gânglios daquela região, tu vai ter que drenar para uma outra área, é diferente. Então, a minha luta, tanto no meu trabalho, como em rede social, como nos lugares onde eu frequento para falar um pouco sobre isso, é fazer com que isso se normalize, com que as pessoas percam esse medo e procurem mais informação. E quanto mais os pacientes começarem a cobrar, não, eu tive uma palestra lá, o meu médico indicou, mais as pessoas vão se ligar que elas têm que se aperfeiçoar e começar a fazer esse tipo de trabalho. Porque é o que eu digo, se tem alguém que precisa de atendimento, é quem tem câncer. Não só o físico, entende? Porque toda doença é triste, toda doença é doença, mas a oncológica ela traz uma carga muito pesada e a gente tem que ter acesso a todo tipo de tratamento. Então, existem pessoas que fazem. Eu tenho vários alunos já que capacitaram, se formaram e estão fazendo esse tipo de trabalho. É isso, é cobrar. Uma outra coisa que vocês podem fazer, assim, ó, que é básico e ajuda a trabalhar a questão da insônia, da ansiedade, da autoestima, do resgatar memórias positivas. Porque quanto mais tu ficar enfurnado nessa questão do pensamento fixo do câncer, pior vai ser a tua vida. Tem um ditado que diz que o que afunda um navio não é a água que está fora do navio, é a água que está dentro do navio. Então tu pode estar cercado por 1 milhão de pessoas, mas o que importa mesmo é o que está dentro da tua cabeça. Eu posso ouvir a opinião de 500 mil pessoas e não dar bola para nenhuma, porque eu tenho uma cabeça feita, entende? Então, poder isso, aí entra a questão da oração, a questão do grupo, a questão do apoio psicológico, dessa estrutura toda de família, de selecionar os amigos. Outra coisa, de não se abrir para qualquer pessoa. Sabia que tem gente que está feliz porque está doente? Tem gente que está feliz. Então, isso é uma questão. Ou que, enfim, nunca simpatizou contigo e estava torcendo para que tu te desse mal na vida. Mas enfim, com essas pessoas a gente não se preocupa, né? Uma técnica legal para fazer uma massagem relaxante simples é comprar 2 pincéis de maquiagem, leque, ele é bem macio. Compre em loja de maquiagem e pedir para tua filha, não precisa ter conhecimento nenhum para isso, e só fazer um trabalho com os olhos fechados, de massagem lateral, uns 10 minutos em toda a face. Em vários sentidos, de baixo para cima, de fora para dentro, de dentro para fora. Se tu fizer isso assim umas 2, 3 vezes por semana, de noite, tipo 6, 7, 8 horas da noite, é comprovado que isso aumenta a produção de melatonina, por exemplo. Tu vai dormir melhor. E é uma coisa simples de fazer, caso tu não encontre algum profissional que faça. Olha agora. Tem que ser outra pessoa que faz e pode lembrar. O bom é uma outra pessoa fazer, porque se tu estiver te fazendo, tu vai estar concentrada no gesto de fazer. E o ideal é tu fechar os olhos e esvaziar a tua mente, deixar outra pessoa fazer em ti. É só tu deitar nos pés da cama, mandar alguém sentar numa cadeira de cozinha e ficar brincando no teu rosto. Pode ser até uma criança. Bom, gente, eu não sei mais ou menos como é que é o tom das palestras de vocês, não sei se é isso que vocês estão acostumados ou não. Fale. Aquele dia que fiz a massagem, né, que eu falei que tinha um ligamento nessa mão, né? Ficou 2 dias sem ligar minha mão. Isso que foi tipo jogo rápido, assim, né? Foi rapidinho. E é isso que a gente escuta todos os dias. Então, quem não tem um profissional, não tem condições financeiras,
peça, ensine alguém a fazer algum toque sutil, a gente chama toque de conforto, né? Evitar tocar em áreas onde tu tenha alergia, escara, ou se tu tem algum dispositivo que tu usa para fazer quimio, não chega perto, pede uma liberação médica, e se não tiver trombose, cara, é tranquilo. E o toque é uma coisa que está ligada à nossa origem. O ser humano nasceu para ser tocado, ele vive à base do toque. E a maioria das carências vem justamente porque que muitos adultos são carentes. Porque muitas vezes lá na infância, que também é uma outra questão que tem a ver às vezes com a origem das doenças, tem uma relação com falta de toque. Então nunca é tarde para começar a tocar, ser tocado, né? A ideia é isso. Podem fazer, procurem alguém que faça, façam os trabalhos dos pincéis, do rosto de vocês. Outra questão ali das questões de dores musculares, né? Tu não tem trombose, não tem essas contraindicações que eu falei, pega um parente da tua família, manda ele usar uma pressão moderada, não uma pressão muito forte, e usar essa região da mão para fazer movimentos circulares. Só faz movimento circular na região. Usa essa parte mais macia da mão, que é a região tenar, e fica uns 2 minutos naquela área que tu sente a tensão muscular, fazendo movimentos circulares. Deve ter bastante. Quem não tem, né? Mas é isso, eu vim aqui mais para difundir a massagem, para dizer que vocês estão bem acolhidos, que parabenizar a Pecânia pelo trabalho, que eu não conhecia assim como hoje. E dizer isso, tenham fé, tenham força, otimismo, vivam cada minuto, né? O negócio é hoje. E ela começou a me mostrar o tape, melhorou, nem hoje assim, Sentia um monte. horrível. É natural o frio gerar tensão muscular, a má postura, o esforço repetitivo e problemas emocionais. Eu Então, estou nesse braço direito, eu não tenho força, eu perdi a força, porque também foi mexida aqui embaixo do braço. Eu perdi a a força. maioria que foi mama, pelo jeito. Quem foi mama no câncer? Eu também não tenho força. Mas elas duas. Na real, o câncer de mama é o câncer mais prevalente, né? E um outro câncer que está crescendo gigantescamente em função da alimentação é o câncer de intestino. Quem teve intestino ali? Dois. E pessoas jovens também, né? Não só pessoas mais idosas. Quando dá próxima na cabeça, Tudo tem uma conotação emocional, só que assim, por mais que se diga que o câncer pode ser alimentar, psicológico ou emocional, tu nunca vai ter um exame que te diga exatamente o que foi. O que se sabe é que todo tipo de sentimento, isso se chama psicossomática, né? Quando a gente desenvolve algum tipo de emoção ruim, isso acaba canalizando para alguma região do corpo. Por exemplo, raiva pode ser fígado, angústia às vezes é estômago, mas na verdade todo sentimento que a gente não trata e não tira ele como um intruso do nosso cérebro, ele vai acabar somatizando, ele vai acabar se localizando, e isso aí é aquela história de tirar a origem. Tem um outro médico que fala o seguinte, que se tu tirar as árvores de uma região, tu não precisa tirar os macacos daquela região, eles já vão abandonar a região, porque uma região sem árvore para um macaco não serve. Então se tu colocar os macacos no deserto, eles vão sair do deserto e procurar onde tem árvore. Esse exemplo serve um pouquinho para a vida, sabe? Se tu não tirar de ti aquilo que tu acha que te corrói, às vezes é um relacionamento, uma perda, uma neurose, uma fixação em alguma coisa, por isso que a psicologia é tão importante. Eu acho que assim, o tratamento psicológico, psiquiátrico é fundamental, sabe? Por isso que lá na Inglaterra essa história da multidisciplinariedade. Não se trata o tumor, se trata a pessoa. E a pessoa não é um câncer. O
O câncer é uma parte do indivíduo. Valeu, gente. Obrigado. Agradeço a presença.